Vamos lá começar essa bagaça. Pastafarian Podcast, em clima de enterro, em clima pesado. Hoje, 25 de dezembro de 2018, sim, dia de Natal, no meio da madrugada, no momento 1 hora da manhã. Essa porra de Natal é um caralho mesmo. É um caralho na bunda de todo mundo, entrando, caralho do tamanho do Kid Bengala, entrando no rabo de todo mundo. Então é aquela coisa, né? Eu sigo aqui na minha trajetória remando contra a maré, sendo do contra pra caralho. Tinha uns filhos da puta aqui no prédio do lado aqui berrando. Espero que esses filhos da puta calem a boca pra conseguir registrar esse áudio aqui. Porque o pessoal encheu o cu de peru na ceia de Natal e tava berrando ali fora. Devem estar tudo bêbado esses filhos da puta. Caralho. Dá pra ouvir umas vozes no fundo aí. Então. Esse podcast vai ser meio um, sei lá, desabafo, sei lá, devaneios. Vão ser, enfim. Eu precisava falar sobre a vida e a morte. A relação sobre vida e morte e a maneira como as pessoas veem, né, a vida, sentido da vida, a maneira como enxerga e a maneira como as pessoas veem a morte, encaram a morte. Eu já falei digamos assim, alguns assuntos, né? Já falei de alguns assuntos que meio que meio que englobam isso aí de certa forma, né? Falo muito de comportamento humano, comento muito as coisas, já falei de suicídio no podcast e vou certamente em dezenas de outros podcasts, outros episódios, eu vou estar falando desse tema. Mas hoje, essa, essa, esse processo aí do Natal esse ano, ele mexeu comigo de um jeito diferente, eu não sei porquê, eu não consegui entender ainda, mas tá sendo bem louco esse processo. Pra tentar resumir, eu sou um cara que não ligo pra Natal. Até o último episódio do podcast eu falei do Natal e ontem, né? Eu gravei ontem e tirei um sarro e postei umas músicas culachando com o Natal e tal. Só que o que acontece? Eu sou o Grinch da galera, não tô nem aí pro Natal, não me importo e já expus os meus motivos e tal. Só que as pessoas que fazem parte da sua família e que geralmente são mais velhas, elas se importam pra caramba com o Natal. Até um amigo meu falou hoje que migrou da cidade dele para cidade da mãe dele, pra ver a mãe dele, porque a mãe dele se importa pra caralho com o Natal. Então, assim, essas pessoas que têm 50 anos ou mais, elas se importam pra caralho com o Natal, porque antigamente os valores eram outros e o significado do Natal era outro e tal. Então, chega nessa época do Natal, tem essa geração mais nova, mais pistola, que já tá cagando pro Natal, que não se importa tanto, e tem a geração mais antiga que meio que tá desacreditada com o bagulho do Natal, mas ainda se identifica, ainda dá importância e tal, porque tem outras lembranças em cima disso e tudo mais. Então eu sempre passo aquele dilema de nessa época do Natal, de eu vou passar o Natal com quem? Nunca quero passar com ninguém. Passei várias vezes a ceia sozinho. E esse ano era pra eu ter passado com a minha mãe de novo. Acho que eu até comentei no podcast que eu ia passar a ceia de Natal com a minha mãe. E aí chegou em cima da hora, me deu aquela coisa ruim, aquele embrulho no estômago de sempre. E eu decidi não ir. Aí minha mãe falou: Ah, legal, não vai, então fica aí cuidando das cachorras, né? Minha mãe tem 4 cachorras, 4 dog, né? 4 cachorrinhas. E daí, ao invés de ficar sozinho em casa, eu fui lá na casa da minha mãe e fiquei cuidando das cachorras dela. E aí a rotina de sempre, né? Fui lá e fiz um rango pra mim, comi sozinho. Passei a ceia de Natal sozinho, vendo uns episódios do Rick and Morty no Netflix, lá na casa da minha mãe, e dando risada das palhaçadas, daquele desenho retardado. E vi uns compactos de futebol que estavam passando, do futebol de 2018.
vi uns campeonatos paulistas, uns brasileirão, Copa do Brasil que tava passando lá, Copa do Mundo sendo reprisado, um monte de merda. Porque é dia de Natal, né? Não tem o que passar na TV e tal. E daí a minha mãe falou: Ah, não vou ficar muito tempo lá na ceia de Natal, não, e tal, que a ceia de Natal foi na casa de familiares dela no outro lugar e tal. Ah, não vou ficar lá muito tempo, não. Lá por umas 9 da noite eu tô aí já. E eu falei, não, beleza. E daí, sei lá, deu 10 horas da noite, minha mãe não chegava, eu botei uma mensagem pra ela no celular, ela não chegava. E aí, sei lá, 10h30, por aí, sei lá qual era o horário, ela chegou. E eu percebi que minha mãe tava triste pra caralho. E daí eu perguntei pra ela como é que tinha sido o esquema todo da ceia de Natal lá e tudo mais, e minha mãe, assim, contou da tristeza de todo mundo, porque tem na família um casal de velhinhos, né? Que são os pais da companheira da minha mãe. E eles têm 89 anos, um e 88 anos o outro. Então eles estão bem velhinhos, um já vive num asilo, a outra vive em casa, mas tem dificuldade de locomoção e tal. E tava todo mundo triste pra caralho, meio que traumatizado, porque ele não reconhece mais ninguém, que ele tem Alzheimer, ele vive no asilo e tal, e daí a dificuldade de locomoção dela, porque ela é lúcida ainda e tudo mais, mas tem problema de locomoção, não consegue andar nem no andador mais, aquelas doenças típicas de quem é muito, muito velho, né? Porque eles têm quase 90 anos já. E daí a minha mãe falando ali do sofrimento das pessoas, de todo mundo tá na bad vibes, porque todo mundo se reúne no Natal, mas é uma puta clima chato, porque tem duas pessoas ali que estão perto da morte, que estão numa situação complicada. Idoso é super complicado e fica naquela tristeza, naquela incerteza. Isso acaba mexendo com a vida de todo mundo, acaba influenciando a vida de todo mundo e acaba gerando uma puta tristeza nas pessoas, né? Inclusive no lance todo da ceia de Natal e tal. Isso aí me fez começar a filosofar sobre as coisas no geral, assim, porque a maneira como as pessoas encaram a vida, né? Porque para essas pessoas mais antigas, a tradição do Natal, manter a tradição do Natal, é tão importante para elas que elas acabam passando por cima dos próprios desejos delas para manter uma tradição. Então, assim, eu tava de tarde conversando com a minha mãe, com a Lorena, que é a companheira dela, né? A gente convive aqui e tal, e daí ela tava falando que. Elas estavam falando que elas não tinham a menor vontade de ir pro Natal, mas elas iam pro Natal porque. Ah, foda-se, entendeu? Tem que ir lá e essa obrigação, esse negócio da obrigação, tem que ir lá. Por que que tem que ir lá? Se tem velhinho na jogada e um vive no asilo e outro tem dificuldade de locomoção, por que que não fica cada um na sua casa? Por que que não fica cada um no seu lugar? Aí é um dia como qualquer outro e daí fica todo mundo se estressando, se incomodando, ficando puto, ficando triste e depressivo, só porque a porra do Natal e a porra da tradição cristã tem que ser mantida. Aí, assim, por isso que eu falo que a porra das pessoas conservadoras, os religiosos, eles não estão nem aí para sofrimento humano, muito pelo contrário. O negócio deles é sofrimento humano. A pessoa tem que ter uma vida desgraçada, triste e sofrida. Esse é o negócio deles. Então, assim, eu fiquei extremamente deprimido vendo o estado que minha mãe chegou em casa, porque minha mãe absorveu todo aquele clima horrível de tristeza, toda aquela coisa lá, e veio me contando, e o que ela me contou ali durante 2 minutos, até ela fechar tudo e ir pra casa dormir, foi o suficiente para me deixar deprimido. Eu já fiquei deprimido, reflexivo na hora, e já comecei a pensar num monte de coisa e tal. E daí você abre a porra do Instagram e vê a tristeza das pessoas que tá ali na cara, ali. Mas as pessoas se negam a expor a tristeza, elas ficam fingindo que tá tudo bem. E daí tem umas que enchem a cara pra ver se dá uma alegria. Mas o Natal é sempre uma merda, é sempre uma tristeza do caralho. Aí você vê a hipocrisia das pessoas. Todo mundo enchendo o cu de peru, Chester, sei lá o quê. Todo mundo comendo até vomitar e não questiona, faz tudo sempre igual todo ano. E tudo. Aquela coisa de sempre. E daí é aquela coisa, você começa a questionar a relação das pessoas com a vida delas, né? Você fica pensando, o que que essas pessoas têm na cabeça? No final das contas, o maluco sou eu. Eu que sou o cara reflexivo, que já me afasto do Natal,
porque sei que o Natal é uma merda e eu não quero fazer parte dessa farsa, eu sou considerado o diferentão, o maluco, o chato de galocha e tal. E as pessoas que participam do processo, que mantêm o processo ali, a tradição acontecendo, reclamam pra caralho, mas não fazem nada pra mudar, não, sabe? Sempre a mesma merda e, sabe? Dá uma canseira porque parece que eu tô sempre um passo à frente das pessoas, sabe? Parece que eu tô sempre antecipando a situação. Sempre com aquela cara de, mas eu disse, né? Aquela música do The Hives, né? Hate to say I told you so. Eu odeio dizer que eu te avisei. Mas é sempre assim, as pessoas são idiotas e parece que eu tô sempre um passo à frente, sabe? Tipo, meu, vai dar merda, vão se incomodar. Aí eu, que falei antes, sou o chato de galocha. Ai, o André é o chato que reclama de tudo. Putz, cara, mas é óbvio, né, que vai dar merda. Então, se vai dar merda, não faz. Por que que será que a gente não vai lá e pula de um penhasco? Porque a gente sabe que existe a porra da lei da gravidade e que a gente não vai sobreviver à queda de um penhasco. Então só pula de um penhasco quem quer morrer, quem quer se suicidar, ou quem é muito bem treinado e tem um parachute, um paraquedas, tem um paraquedas e vai aliviar a queda para sobreviver. É, o nome disso é lógica. E as pessoas não usam a lógica quando envolve outras coisas. Aí tem aquela visão sentimental e tal, do Natal, aquela frescura toda. E é só um dia como qualquer outro. Aí é aquela coisa. Eu consegui fugir da ceia de Natal, como sempre, orgulhosamente, mas amanhã vai ter o almoço de Natal, eu vou ter que ir lá participar, e vou participar e tal, porque é um almoço como qualquer outro, eu não tô nem aí que é Natal. Vou lá almoçar e vou embora. Vou estar lá junto com a minha mãe e beleza. Mas, tipo, dá uma canseira isso aí, porque você vê o quanto as pessoas sofrem por causa dessas obrigações. Eu nesses momentos eu percebo que eu na verdade eu não sou tão pragmático e tão racional assim quanto eu acho que eu sou. Eu acho que eu tenho uma carga emotiva grande dentro de mim, porque eu absorvo essa dor e o sofrimento das pessoas de um jeito, eu absorvo essa vibe ruim das pessoas de um jeito que fico ruim. Então assim, aquela energia ruim que tinha lá grudou na minha mãe, que grudou em mim e vai saber lá quando vai sair de mim. Tomara que grude nesse mosquito que tá aqui passeando pelo quarto, aqui enchendo o saco. Que eu tô com a luz apagada aqui na lida aqui do podcast. Que hoje vai ser mais um desabafo e um devaneio bizarro do que qualquer outra coisa. Mas é meio que pra isso que serve o podcast, então foda-se, né? Mas. Eu tava até tomando banho antes, tava pensando assim. Que quando acontecem essas coisas, eu começo a filosofar sobre o sentido da vida, sobre a morte, sobre esse processo todo de que é estar vivo e tudo mais. E sempre me vem as mesmas frases martelando na cabeça, sabe? Às vezes eu fico pensando assim: se tudo que tá vivo vai morrer e tudo que tá morto já viveu, sabe? Qual que é o sentido das pessoas acreditarem em crença, em religião, em dogma? E sabe, onde é que as pessoas enxergam que a porra da vida é sagrada e importante, sabe? Eu sempre acabo chegando à conclusão que a vida é meio que irrelevante, a vida é um grande processo de dor, de agonia, de sofrimento, de frustração, e de repente a gente morre e acaba. É aquela visão minha meio radicalzona. E acho muito interessante essa pergunta. Ah, qual o sentido da vida? Porque você pode dar 1 milhão de respostas diferentes para essa pergunta. E muito possivelmente, se você perguntar para as pessoas qual é o sentido da vida, elas vão dar respostas muito diferentes, muito variadas e tal. E algumas pessoas tendem a repetir alguns padrões de resposta, né? E várias vezes eu perguntei para as pessoas aleatórias assim, qual é o sentido da vida, e eu já vi várias respostas, das mais óbvias e as mais clichês, até as mais loucas que me fizeram filosofar e pensar um monte sobre. Mas tem uma em especial que algumas pessoas já me responderam e é a que mais me incomoda. Que é quando você pergunta assim pra pessoa, qual é o sentido da vida pra você? E a pessoa responde assim, o sentido da vida é viver. Cara, isso não faz o menor sentido, você não respondeu a pergunta. É a mesma coisa que eu perguntar pra você assim, da onde que vem o queijo? Eu não sei de onde vem o queijo. Qual que é a origem do queijo? Aí você responde assim,
Ah, não importa a origem do queijo, o importante é comer o queijo. O queijo é feito pra comer. Então, assim, você não respondeu a pergunta. Tá, o queijo vem da vaca, beleza. Mas, assim, você não respondeu que o queijo vem da vaca. Você respondeu que não importa de onde vem o queijo, você quer comer. É a mesma coisa que você está fazendo na resposta de dizer que o sentido da vida é viver. Tudo que está vivo está vivendo alguma coisa. Então, o sentido da vida não é viver. Viver é a ação viver é o ato de estar vivo, é a ação que algo que está vivo carrega. Agora, isso não é o sentido de viver. E se a pessoa responde que o sentido da vida é viver, eu sei que a pessoa é um completo imbecil. Ou uma completa imbecil, se for uma mulher. E várias pessoas já me responderam isso, assim. Testes de intelectualidade muito interessantes, porque muito mais importante do que ser metido a inteligentinho é ser reflexivo pra mim. Eu gosto mais de pessoas reflexivas que raciocinam, que questionam as coisas. Isso tende a me chamar mais atenção, a me atrair mais, enfim, a achar isso mais interessante. Isso meio que gira em torno do que eu tava falando antes, aquela coisa, qual o sentido da vida das pessoas que não conseguem se desenvolver ao ponto de simplesmente não conseguir dizer não pro Natal, passar por todo esse BO de ter que transportar duas pessoas idosas para um lugar estranho, quando uma pessoa não tem mais poder de locomoção e outra pessoa já não responde mais por si mesmo porque tá no asilo, tem Alzheimer e é muito idosa e tudo mais. Por que não deixar essas pessoas nos próprios locais onde elas estão alocadas, com conforto, e realmente dar um Natal um pouco melhor de respeito para elas? Não, você tem que mover a pessoa de lugar com toda a dificuldade, botar numa casa onde todo mundo tá reunido, porque essa é a tradição cristã. Então, assim, que porra de vida que uma pessoa dessa tem? A pessoa que toma a atitude deliberada de fazer uma parada dessa, sabe? A pessoa não tem rédea da própria vida. Ela é dominada pela própria tradição da sociedade. Ela não pensa com a cabeça própria. Ela move mudos e fundos para fazer uma coisa que ela nem sabe de onde surgiu a tradição, mas ela sabe que todo mundo sempre fez assim, então ela faz igual. Quer dizer, é a pessoa que não tem capacidade de questionar nada, nada. E o maluco sou eu que questiono. O maluco é o cara que não faz a maluquice. E o cara que faz a maluquice é o normal. Essa é a lógica. É igual a pessoa que vota na eleição e que xinga quem não votou. Não, quem votou é o responsável pela merda da eleição. Quem não votou é que pode cobrar você que foi lá e fez a merda. As pessoas, elas têm uma tendência maravilhosa de sempre inverter a lógica das coisas, né? Sempre invertendo a lógica das coisas. E daí a minha mãe já chegou em casa e olhou pra mim e falou: Meu, Andrei, nem começa a filosofar, nem começa com teu discurso. Daí eu falei: Não, mãe, eu não vou filosofar, só fico triste, deprimido, porque é a mesma coisa de sempre. A repetição, voltamos sempre pra estaca zero. Por que não dizer não pra porra do Natal? Alguém vai morrer, alguém vai à falência, vai cair o braço de alguém vai se jogar da ponte amanhã porque não celebrou o Natal? Eu não celebrei o Natal, cara. Eu jantei sozinho, no meio de um monte de cachorro ali, esperei minha mãe chegar em casa e fui pra casa. E passei o Natal sem ninguém. E mandei Feliz Natal pra uma pessoa só, que foi o meu pai, porque o meu pai me mandou uma mensagem de Feliz Natal e eu respondi. O resto não mandei mais pra ninguém Feliz Natal. Mandei um monte de putaria no WhatsApp ainda pros outros pra azucrinar, porque era Natal. Tô nem aí pra essa merda, sabe? Então, assim, eu sou o maluco, eu sou o insensível, porque eu percebi que o Natal é uma grande ilusão e que é uma grande merda. E eu que percebo as coisas sou o culpado do BO. E quem não percebe tá certo. É aquela velha história, né? Tem duas coisas que são infinitas: o universo e a ignorância humana. Mas talvez o universo não seja infinito, talvez a gente não chegou ainda lá, talvez a gente descubra um dia que ele tem um limite em algum lugar muito distante que a gente não alcançou ainda. Mas a ignorância humana, essa é certeza que não tem limite. Essa aí é garantida. E além de toda essa relação de sentido da vida e de pessoas que fazem as coisas no automático sem pensar, tem a questão da morte também, né?
Já abordei aqui no podcast suicídio e outras questões existenciais, né? Eu sou um cara existencialista, né? Eu gosto de filósofos existencialistas, né? Apesar de eu não gostar muito de ficar ali o tempo todo citando filósofo, que é um saco, mas eu já li várias coisas, vários filósofos, já citei alguns filósofos do podcast, já tem um episódio até sobre antinatalismo, que é uma ramificação da filosofia que me interessa muito, que eu acho muito foda. Mas é aquela coisa assim, o medo que as pessoas têm da morte também é uma coisa louca, assim, é uma coisa, sabe? É a única certeza que a gente tem na vida que a gente vai morrer. A morte deveria ser um rito de passagem muito mais tranquilo do que é. Porque no fundo, a... as pessoas estão sofrendo, por exemplo, com um estado de tristeza que uma pessoa muito idosa passa, não exatamente pela tristeza e pela dificuldade que o idoso passa por estar com umas doenças e por estar perto da morte. É porque as pessoas não aceitam a morte. Porque as pessoas não conseguem absorver a morte. Elas não. Não sei se não entendem a morte, mas não conseguem absorver a morte de jeito nenhum. E a morte é um caminho inevitável para toda e qualquer criatura que estiver viva. Ela vai morrer. Não existe nenhuma criatura viva imortal na natureza e nem em lugar nenhum. Não existe nenhuma criatura imortal. Todos os organismos vivos vão morrer. E todos os organismos mortos já tiveram vivos um dia. É um processo, cara, interligado e natural. E não deveria ser esse sofrimento todo, sabe? Porque as pessoas, na verdade, sofrem porque elas têm essa insistência bizarra na vida. Ai, que a vida tem que ser prolongada e prolongada e prolongada e prolongada. E ai, temos que cuidar da saúde pra gente viver mais na velhice. Cara, alguém me deu um argumento racional do porquê é melhor você ter uma vida longa e ter uma. Sabe? Por quê? Por quê? Vocês não param pra questionar isso? Quantas pessoas da sociedade vocês conhecem que têm mais de 80 anos e que têm uma vida plena e feliz? Vocês conhecem aqueles que aparecem na televisão ali? Ai, a dona Laura mora lá no interior do Rio Grande do Sul, ela tem 84 anos e ela toma vinho todo dia e ela é super ativa, ela dança no grupo idoso e faz natação e faz isso e faz aquilo e ela é um exemplo para todo mundo. Não, ela não é um exemplo, ela é uma exceção. A maioria esmagadora dos velhinhos vive uma vida triste, miserável, frustrante. Eles sabem que a vida está acabando, eles sabem que a morte está chegando, eles têm a cabeça de quando eles eram adultos normais, na tenra idade, mas o corpo deles murchou, começou a dar um monte de problema e morreu. Eles são uma espécie, os idosos são uma espécie de mortos-vivos. Eles são pessoas que morreram na plenitude da vida mas que estão carregando aquele corpo ali que talvez nem pertença mais a elas. Então é um cérebro vivo carregando um corpo que é totalmente disfuncional e murcho e todo errado. E as pessoas ficam nessa de, ai, porque é super legal e não sei o quê. Eu nunca consegui entender esse contexto. E, pô, eu gosto dos idosos pra caramba, eu gosto de conversar com o velhinho, eu acho muito legal. Acho que tem muita sabedoria e tem. Eu curto conversar com velho, sempre gostei, desde criança. Mas a minha questão não é essa. As pessoas estão ali vivendo a vida delas, o processo delas. A questão toda é por que, que a gente tem esse medo, esse temor tão grande de lidar com a morte, sabe? Será que realmente é o mais saudável você viver tanto assim? Você se esforçar ao máximo pra você cuidar do teu corpo e cuidar da tua saúde pra você viver pra caralho? Tipo, e daí, cara? E daí? Que diferença que faz? Todo dia as pessoas morrem, todo dia pessoas nascem, sabe? Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. O mundo não muda em nada, a realidade continua a mesma, sabe? E as pessoas ficam nessa coisa egoísta de ficar valorizando a própria vida, achando que a própria vida é especial, sabe? E tudo mais. Pô, eu entendo que tem a questão emocional do ser humano, tem os sentimentos, a gente tem as pessoas que a gente se importa, as pessoas que a gente ama, a gente não quer passar pelo sofrimento da perda, da pessoa que a gente ama morrer. Mas, cara, todo mundo vai morrer, que diferença que faz no final das contas? A diferença que faz é o teu ego, porque se é uma pessoa que você ama, que você gosta, morrer, você vai estar chorando não é porque a pessoa morreu.
Você vai estar chorando pelo vazio que você sente com a pessoa indo embora. Porque a partir do momento que a pessoa morrer, acabou a dor para ela. A vida é um processo de dor. Eu até botei como tema para fazer um podcast um dia isso. Nascimento é dor, a vida é dor e a morte é dor. A gente vive um processo constante de dor. A gente tá lá dentro da barriga da nossa mãe, 9 meses, aquela coisa toda, e daí sai do conforto, tem o parto e tal, e a gente nasce chorando, já puto da cara na merda, porque a gente tava lá no conforto do ventre da mãe e é botado no mundo. Daí a gente passa a vida toda no mundo se fudendo de tudo quanto é maneira, vivendo essa vida ridícula, sem sentido e miserável que a gente vive, mentindo pra gente mesmo que a vida é boa e tendo que seguir um monte de norma pra tentar esticar a vida ao máximo, porque alguém enfiou na nossa cabeça que a vida longa é que é boa e que todo mundo tem que passar por todos os processos e plantar uma árvore, fazer um filho, montar uma família e chegar na velhice com netinhos e blá blá blá. Aí fica todo mundo reproduzindo essa porra desse modelo. Pra quê? Pra daí morrer com dor. Que a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas morre com dor, com algum problema com dor. Então a vida é um eterno processo de dor. Aí quando eu me aponto para a sociedade como um antinatalista, que eu falo que a vida é sofrimento e que a melhor forma de amar um filho é não tê-lo, porque você vai estar encerrando um ciclo de sofrimento fazendo com que ele nem comece. Ah, mas daí isso aí é muito radical, você é maluco. O importante é amar Jesus e procriar, sair metendo filho aí pra caralho eu não questiono nada, eu faço o que sempre foi feito. Ah, meu pai casou com a minha mãe, meteu uns filhos aí, eu vou fazer a mesma merda, porque eu não questiono, e é assim mesmo, e eu sou super esperto, e é isso aí e tal. Beleza. É, talvez isso seja a própria seleção natural agindo, né? Talvez a humanidade esteja caminhando aí a passos largos para a extinção, justamente porque ela é um processo muito sábio. Então a humanidade tem que acabar rápido, porque ela é um erro. E daí acho que esse processo tem que acontecer mesmo. As pessoas têm que procriar pra caralho, pro mundo ficar inabitável, cheio de gente, e daí os recursos naturais da humanidade vão acabar, ninguém vai conseguir mais se manter, e daí a humanidade vai acabar. Que meio que já é o processo que tá acontecendo. Então talvez a natureza, a própria natureza, sábia como ela só, esteja acabando com a humanidade sem que ela perceba. Vamos beber. Tô bebendo aguinha, né? Porque já tomei álcool hoje, é melhor ficar na aguinha. E eu acho muito louco, assim, que. Assim, e nem é uma coisa tipo reclamona, assim, da minha parte. Que eu tô reclamando que as pessoas não fazem a mesma coisa que eu faço. É uma coisa de constatação. Porque quando você chega numa constatação é, e você vê isso muito claramente, automaticamente gera duas coisas em sequência. Primeiro momento gera revolta, que ainda é a fase onde eu tô. Eu ainda me revolto muito com a ignorância humana e ainda me incomoda. Mas tem alguns momentos que me dá preguiça, que eu já nem me revolto mais. Então acho que eu tô no meio do processo em que a minha revolta sobre os seres humanos tá passando e eu tô chegando quase no nível completo de preguiça, que eu acho que é meio que o nível onde minha mãe tá já. Minha mãe, ela ela é uma pessoa reflexiva também, não tanto quanto eu, mas é. E ela meio que já chegou nessa fase também, que ela já não quer mais ter amigo, ela já tá de saco cheio, porque ela tem preguiça das pessoas, preguiça da futilidade, sabe, de não conseguir conversar sobre nada, e as pessoas são muito toscas e muito vazias. E ela já tá nesse processo, e eu tô no meio desse processo. Eu ainda me fico indignado com muitas coisas, mas eu tô meio que numa também que teve várias coisas que eu já meio que abandonei, já meio que larguei, sabe? Às vezes eu penso que, sabe, já melhorei já. Hoje em dia eu já não discuto mais sobre política na internet, eu não fico postando futilidade na internet, eu não fico discutindo, comentando merda no post dos outros. Eu já tive uma fase que eu fazia isso, então acho que eu já tô numa fase que eu tô evoluindo até chegar a um nível que eu espero chegar, que é o desdém completo, que eu vou chegar e dizer, não, a humanidade realmente é uma merda, eu não quero nem me preocupar mais. Nem filosofar mais sobre eu quero. Mas por enquanto eu ainda não consigo. Eu tô no meio desse processo ainda. Eu ainda preciso cuspir um pouco pra fora essa minha frustração de ver que as pessoas não enxergam
É o óbvio que tá na cara delas, porque tem algumas coisas que são fatos, que independem de você a tua opinião ou não. Eu nem gosto muito desse conceito de opinião, eu acho xaropice isso. Porque quando você fala assim, ah, é só a minha opinião, tá, mas a tua opinião pode ser qualquer merda. Eu não gosto desse conceito de opinião. Ai, que as pessoas têm que ter opinião. Não, mas se a tua opinião for uma mentira, a tua opinião é relevante. Então, assim, é a mesma coisa que a pessoa fala assim, ah, eu não acredito na teoria da evolução. Não, mas a tua opinião para a teoria da evolução, se existir ou não, é irrelevante, porque teorias científicas são fatos. Fatos. Então, para uma coisa ser um fato, ela tem que ser uma coisa falseável, que você possa testar e dizer se existe ou não, se é verdadeiro ou não. E a teoria da evolução é uma coisa comprovada, não é uma teoria, pode ser que seja, pode ser que não. Quando se fala de teoria científica, teoria vem de teoria no sentido de teorema. Então, sim, a teoria da evolução é um fato comprovado. Se você não acredita na evolução, é a mesma coisa que você dizer, ah, eu não acredito que esse notebook que está aqui do meu lado existe. Ou eu não acredito que essa parede que tem aqui, ó, atrás de mim, existe. Se eu chegar no meio da rua e dizer, ah, eu tô aqui escorado aqui numa parede aqui, mas a parede não existe, vai todo mundo dizer que eu sou um retardado, porque todo mundo tá enxergando, pode ir enxergando a parede para tocar nela e tal. Aí a teoria da evolução é comprovada, um fato comprovado que explica a evolução da espécie até aqui, e tem filho da puta que fala que é só uma teoria que não é verdade. É a mesma coisa desse exemplo do notebook da parede que eu falei. Mesmo exemplo, mesma coisa. Mas as pessoas não vão atrás de conhecimento, elas não estão nem aí, elas não se importam, elas estão mais. Elas estão com a cabeça enfiada dentro do próprio rabo. É isso que elas estão. E não questionam nada da vida, nada da morte, sabe? Não querem saber de nada, e é sempre a reprodução das mesmas merdas. E dá uma preguiça do caralho, porque eu sempre fico com aquela postura, tipo assim, olhando, tipo assim, caralho, mas não é, né, que eu não tenho avisado, mas, meu, dá uma preguiça, né? As pessoas tomam no cu sempre com as mesmas coisas, sempre a mesma merda. Eterna repetição, sabe? É uma coisa ridícula, nauseante, sabe? Aí agora tem uma galera aí que tá numa moda aí, muito good vibes aí na. Eu vejo muito no Instagram isso aí. As pessoas falam: ai, pá, vamos parar de ser reclamão, vamos parar de ser negativo. Ah, vamos falar só de coisas boas, de coisas positivas. Cara, sabe o que que é isso? Isso é um comportamento de um drogado. De um drogado. Que é o cara que vive na realidade dele normal, certo? Aí a realidade dele tá uma bosta. Aí ele vai lá, ele cheira uma carreira de pó, ele fica empolgadão. Aí a, aí a vida dele fica boa pra caralho enquanto o efeito do pó tá ali rolando, tá tudo maravilhoso. Aí o efeito do pó passa, ele tem uma puta bad, se arrepende de ter cheirado e fala: Meu Deus, nunca mais vou cheirar na minha vida. Aí no outro dia ele tá lá cheirando de novo e perpetua. Mesmo comportamento com o cara que é compulsivo com comida, que nem eu, que sou gordo, ou o cara que é compulsivo por bebida, alcoólatra, mesmo comportamento. E tem essas pessoas que são viciadinhas em felicidade. Que elas ficam o tempo todo nessa de good vibes. Ai, porque. Ai, eu só posto coisa positiva na rede social. Eu só exponho coisa positiva. Ai, eu só penso em coisa positiva. Ai, eu me afasto de pessoas tóxicas. Ai, isso e aquilo. Ah, a vida. A vida para essas pessoas é um eterno Alice no País das Maravilhas completo. Aí o que que acontece? A vida vai lá e bate forte. Essa pessoa chega e fala: Ai, a vida é bonita e colorida. Daí no dia seguinte vai lá, tem uma conta vencendo que você tem que pagar. Daí, ai, a vida é bonita e colorida. Aí a pessoa tá andando e começa a ter dor. Dói as costas, dói a perna, dói isso, dói aquilo. A vida é um eterno processo de dor e de incomodação. E quanto mais você fugir disso, quanto mais você fugir da tua própria desgraça como ser humano, do teu vazio existencial, das dores e da desgraça, mais isso vai te incomodar. Eu me tornei uma pessoa muito mais leve comigo mesmo e muito melhor depois que eu assumi a minha mediocridade como ser humano, depois que eu assumi a minha ignorância, a insignificância da minha existência e o quanto é irrelevante eu estar aqui. Eu sou só um cara falando para um gravador, desabafando num podcast. E eu tenho a humildade de ter quebrado o meu ego e de chegar à conclusão de que eu sou nada, eu sou um pontinho aqui no meio do nada. E é isso aí. E se eu morrer amanhã não muda nada pra ninguém.
A galera só vai dizer, meu, sério que o Andrei morreu? Oh, e tal. E vai virar meio que um burburinho entre as pessoas na rede social de quem me conhecia, aquela coisa toda. A minha família vai sofrer um trauma inicial por eu ter ido embora. E só isso. E daqui 6 meses ninguém vai lembrar que eu passei pela Terra. E todo mundo é assim. Salvo raras exceções de pessoas que têm muito destaque e acabam cravando o nome séculos adentro aí, que ganham destaque pra caralho e tal. Que são a minoria absoluta, quase que ínfima da humanidade. E o grosso das pessoas passa aqui pela vida de maneira totalmente insignificante, mó insignificante, e é isso aí mesmo. E ninguém questiona essas coisas. Eu acho muito louco isso. Porque a única coisa que você tem é a porra da tua vida. E você não questiona a porra da tua vida e fica se alimentando dessas ilusõezinhas de ai, só quero coisas positivas na minha vida. Ai, eu não quero pessoas tóxicas. Ai, eu não quero mau humor. Cara, uma pessoa mal-humorada é uma pessoa que está no estado natural das coisas. Olhe ao seu redor. O mundo é uma desgraça completa. O mundo é uma merda completa. A pessoa que se afirma feliz desse mundo de merda que a gente vive é uma pessoa lunática, que tá fora da realidade. Aí se o cara tá cheiradaço do pó, bêbado, chapado da maconha, fazendo a merda que for, vai todo mundo dizer: "Ah, esse cara está em um estado entorpecido de não sei o quê". Mas a pessoa que vive feliz 24 horas por dia sorrindo e achando que que rir de tudo e achar tudo lindo e maravilhoso é a solução dos problemas, essa pessoa ela não tá doente, ela não tá com estado de consciência alterado, né? Ela não tá desesperada. Desesperada pra ser feliz. E é a pessoa mais triste de todas. A pessoa desesperada pra ser feliz, ela é tão triste quanto a pessoa triste, só que ela é mais triste ainda, porque ela é mentirosa, ela tá num estado de humor e num estado de visão de coisas que não existe. Não existe. E é uma coisa louca, e a gente tá o tempo todo nesse processo, é o tempo todo. E é muito louco, porque não é como se eu fosse um urtigão lá, um cara isolado no meio do nada que não tivesse contato com pessoas. Eu tenho amigos, eu conheço pessoas pra caralho, eu converso com um monte de gente via WhatsApp, via rede social. Eu ando mais recluso nesses últimos meses, mas eu tenho contato com as pessoas e troco ideia. E por eu tocar em banda, eu conheço um monte de gente me conhece, aquela coisa toda, você troca ideia com um monte de gente. Mas, cara, depois que existe essa tomada de consciência, que você começa a analisar a maneira como as pessoas encaram a vida, como elas veem a vida e como elas não são reflexivas, como elas não param para pensar em nada desse processo que eu tô falando, de vida, de morte, de onde a gente veio, para onde a gente vai, e sempre com as mesmas respostas prontas, né? E meio é uma coisa bizarrésima. Aquela coisa das pessoas religiosas vomitando aquelas certezas de sempre, de eu vou pro céu, fulano vai pro inferno, e as pessoas que são espíritas, de reencarnação, e não sei o quê. Eu tenho uma pessoa muito especial na minha vida que não sai da minha vida de jeito nenhum, uma menina que já foi minha namorada e que a gente tenta se afastar de qualquer jeito, e a gente vive voltando a se falar e ela tá há 12 anos na minha vida e não sai de jeito nenhum. Nesses dias eu falei pra ela assim, eu falei, olha, eu nunca vou entender a nossa ligação, a gente já passou por tudo nessa vida, a gente já foi colega de trabalho, amigo, ficante, namorado, marido e mulher, e depois foi namorado de novo, aí foi amante, aí foi ficante, aí foi amigo, aí se afastou, aí virou amigo só de rede social, depois voltou a se ver ao vivo de novo, enfim. A gente tá sempre num processo muito louco e ela nunca vai embora da minha vida de jeito nenhum. E eu, que sou um cara mais racional, ou pelo menos tento ser, eu falo, olha, eu não consigo entender, tô sendo honesto, eu não consigo entender a nossa ligação, não sei porque a gente não se afasta, não sei se é química, se é tesão, se é porque a gente realmente se identifica muito e tem uma ligação que não se explica. E ela, que é uma pessoa que foi criada na religião e que é meio metida a ser espírita e o caralho, falou a verdade dela. Ela acha que a gente tem uma conexão de outras vidas e que a gente se encontrou nessa vida aqui porque já é uma conexão anterior e que a gente, quando morrer depois, a gente vai provavelmente reencarnar no corpo de alguém e nós vamos continuar na outra vida convivendo de alguma maneira. E isso, como poesia, como uma coisa poética, eu acho muito legal. É uma coisa filosófica até e meio poética, que se for colocado num texto, numa letra de música, alguma coisa assim,
Pode até ser um negócio bonitinho, mas, sabe, não existe comprovação dessas coisas, sabe? É tudo na base do achismo. E não é como se ela fosse uma pessoa muito aprofundada, que tivesse feito uma sessão de hipnose com alguém, ou que tivesse, sei lá, alguém tivesse afirmado isso pra ela. Não, é tudo do achismo da cabeça dela, da ilusão da cabeça dela de acreditar que a gente vem de uma conexão de outra vida simplesmente porque a gente tem uma conexão muito forte um com o outro que ninguém explica, nem a gente consegue explicar. E daí ela precisa dar uma resposta para aquilo, porque é muito difícil para ela dizer eu não sei de onde vem isso. Aí ela inventa mentira na cabeça dela que vem de outras vidas. Eu tava falando para minha mãe sobre isso esses dias. O quanto é difícil para as pessoas dizer eu não sei. Parece que assumir a própria ignorância é uma das coisas mais difíceis da humanidade, sabe? É, eu conheço pessoas que mentem o tempo todo sobre as coisas porque elas não têm coragem de dizer eu não sei. Eu posso usar exemplos bobos, tipo quando você tá conversando sobre música, sobre bandas com um amigo teu. Tem cara que eu sei que o cara nunca ouviu uma banda, mas se tu perguntar, tu já ouviu tal disco de tal banda? O cara fala, ah, ouvi. Eu percebo na hora que o cara responde que ele nunca ouviu o disco, mas ele não tem coragem de olhar pra tua cara e dizer, ah, não, não sei, nunca ouvi, porque ele sabe que o papo vai ficar desinteressante depois que ele disser que não ouviu. E daí, pra não ficar por baixo, o cara mente e fica alimentando a mentira. E essas pequenas mentiras sociais, elas vão crescendo e elas meio que vão pra todo sentido de tudo. Então as pessoas vivem uma vida totalmente mentirosa, cuspindo mentiras o tempo todo e reproduzindo mentiras, inventando mentiras novas, um grande processo de mentira, um negócio totalmente sem sentido. E muitas pessoas fazem isso de maneira consciente, mas às vezes eu acho que a maioria esmagadora das pessoas até fazem isso de maneira intuitiva. Eu acho que tem algumas pessoas que, sei lá, que têm uma mania de mentir descontrolada, são mentirosos compulsivos e aprendem a fazer isso na infância e não se livram mais do hábito. Não sei qual que é o BO, mas tem muito disso, sabe? Muito disso. Não tem nada mais bonito e mais libertador do que você dizer eu não sei se você não sabe alguma coisa. Que é o certo a fazer sempre. É igual você dizer assim: ah, o que, que tem na vida depois da morte? Cara, eu não sei. Eu presumo, pela minha lógica e pelo meu raciocínio, que não tenha nada, porque eu acredito que o processo da vida acaba ali. Ah, morreu, acabou e não tem mais nada. É o que eu presumi baseado na lógica e no que eu li, no que eu vivenciei a vida toda. Se você fizer outra afirmação fantástica, você vai precisar de argumentos fantásticos para confirmar essa tua afirmação. Então, o honesto seria dizer: ah, eu imagino que tem um céu e um inferno, eu imagino que eu vou reencarnar, eu imagino que acontece outra coisa, mas você não sabe, então o honesto é você dizer: eu não sei. Todo mundo devia fazer um curso para aprender a dizer eu não sei, porque o eu não sei é libertador. Então, assim, sabe? Humildade, eu não sei, sabe? Eu não sei o que tem depois da vida e tá tudo certo. E se tiver vida depois da morte, se tiver céu, se tiver essa porra toda, se tiver reencarnação, eu vou ter sido uma pessoa honesta aqui dentro da Terra. Não é como se fosse uma tortura pra mim. Eu vou ter sido uma pessoa honesta, entendeu? Então não é. Aí a pessoa vai dizer: ah, mas se você não acreditar, você vai queimar no mármore do inferno. Foda-se então, me joga no mármore do inferno. Eu vou estar lá no inferno ouvindo AC/DC com uma loira rabuda sentada no meu colo e tomando uma cachaça com o capeta e mandando vocês crentes que vão pro céu tudo pro tomar no cu, que nem eu faço aqui na vida. E que se foda. O que eu faço com a minha existência é responsabilidade minha. Mas a tomada de consciência, ela aumenta pra caralho a responsabilidade, porque daí você começa a ver o mundo de outra forma, como eu falei antes, você começa a ficar com preguiça das pessoas. O fácil seria tocar o foda-se, dizer, ah, não, eu não me importo com nada, não, quero mais é que esse pessoal aí se foda, eu nem me preocupo se ninguém toma consciência de nada e tal. Mas é aquela coisa, cara, é aquela coisa. É igual quando você se assume ateu para a sociedade, você quer converter todo mundo para ser ateu, porque você se toca do óbvio. E daí você quer espalhar aquele conhecimento para todo mundo, você quer tirar as pessoas da prisão, que é os dogmas, é a religião e tal.
e daí você se torna um cara chato, inconveniente. Eu fui o ateu chato, inconveniente durante um tempo. Apesar de que eu nunca fui um religioso, eu nunca tive religião, eu nunca tive o pensamento religioso na cabeça, e eu bebi das fontes ateístas e os livros e tudo mais, e também vi muita coisa do lado de lá, estudei religião, fui crismado e tudo mais. Então eu vi de ângulos diferentes, de pontos de vista diferentes, mas pra mim não foi como se eu fosse um ateu convertido, né? Do cara que era um crente radical de igreja e virou ateu durante a vida, que é o que muitos caras fazem. Eu nunca tive o raciocínio religioso na cabeça. Então facilita pra mim ver a coisa de uma maneira mais globalizada, porque eu nunca fui catequizado pela religião. Então eu vejo de uma maneira muito aberta isso aí, muito. Aquela analogia que eu faço sempre. Eu sou o drone que tá ali viajando por cima de todo mundo e analisando todo mundo. Tá analisando de cima. O cara que diz que é ateuzão pra caralho, o cara que diz que é religioso. E meio que analisando todo mundo nas ações e eu tô vendo tudo de fora. Porque eu tô numa tomada de consciência grande e tô cada vez mais querendo evoluir essa tomada de consciência, de perceber que as pessoas têm um comportamento de manada repetitivo pra caralho, não questionam nada. E isso aí é perturbador. Cada vez que aumenta a minha tomada de consciência, mais perturbador fica. E mais indignado eu fico precisando botar isso pra fora e tal. Apesar também que eu não quero mudar a maneira de pensar de ninguém, eu só quero expor realmente o que eu tô pensando. É só isso. Mas é perturbador. Eu espero que eu consiga evoluir ao ponto de dizer, ah, foda-se todo mundo, entendeu? Eu acho que eu vou chegar nesse nível de realmente não me preocupar, simplesmente observar as coisas e relaxar e ficar de boa. Talvez com o tempo, com a testosterona diminuindo, que eu ainda sou jovem, tenho 32 anos e tal, então talvez tenha alguma coisa de energia sexual nisso, não sei, alguma coisa de brutalidade que eu ainda tenho que botar pra fora. Mas eu tento ser o mais honesto possível, o mais reto possível com as coisas da vida e com essas questões de vida ou morte, assim, isso muda toda a tua visão, a tua sinceridade com as pessoas. Eu sou um cara que durante o tempo aí eu tava até me esforçando pra ser um pouco mais polido e falar menos. Mas, cara, eu acho que eu não tenho nenhuma obrigação a não ser eu mesmo. Então, se eu tenho vontade de falar alguma coisa pra alguém, eu falo hoje em dia. Eu falo o que eu tiver vontade de falar. Eu não me seguro mais, eu não engulo mais as coisas, porque a vida é muito curta, ela pode acabar a qualquer momento e você ficar vivendo uma vida ridícula, limitada, miserável e tal, e ainda por cima segurando o que você tem pra dizer, não dizendo o que você sente, não dizendo o que você pensa, não expondo o que você quer pras pessoas. Cara, isso aí é uma vida miserável no último nível. Daí realmente não vale a pena viver, tem que todo mundo cometer suicídio aí, acaba a humanidade. Aí é isso aí mesmo, entendeu? Então, é um processo muito louco, é um processo muito louco, mas eu acho que é meio que um caminho sem volta. Depois que você, depois que você toma consciência das coisas, é foda de voltar. É foda de voltar atrás. Muda toda a tua visão. Não tem muito, sabe o que? Não tem muito o que mudar. Muda realmente toda a tua visão, muda todo o teu approach, sabe? Deixa eu me ajeitar aqui, que é 48 minutos já de podcast. Muda todo, inclusive, o teu approach com as pessoas, porque tem gente que é foda, cara. Tem gente que é. As pessoas que são mais cheias de certezas e que seguem dogmas pra caralho e têm a visão política muito bem definida, são as pessoas mais ignorantes, na verdade, porque elas têm uma arrogância, uma certeza de que elas sabem as coisas. O meu discurso é o oposto da certeza, o meu discurso é o da dúvida. O meu discurso é o do questionamento, é de questionar as minhas certezas, as dos outros, a manter a dúvida. Eu sou um cético clássico, o cara que sempre duvida das coisas e questiona as coisas, inclusive as minhas certezas. Porque a tua opinião, se for mentirosa, ela é irrelevante. A tua opinião só é relevante se ela for baseada em fatos ou se ela estiver questionando alguma coisa que possa ser falseável ou não. Então, você basear a tua opinião no teu sentimento, sabe? Ai, mas eu senti tal coisa e putz, mas cara, sentir é uma coisa tão volátil, né? Uma coisa que pode ser interpretada de tantas formas, sabe? Você pode sentir uma coisa e
sabe? O ser humano é um mentiroso nato, né? O ser humano é a arte de mentir, é uma das coisas que o ser humano mais domina, né? Uma coisa bizarra isso. Então é uma loucura você ficar pensando e você ficar filosofando sobre a vida, sobre a morte, sobre a relação das pessoas com a vida e a morte, a relação das pessoas com todo o esquema que você enfrenta na vida. É muito louco você questionar tudo isso, sabe? Essas questões existencialistas, elas estão sempre pegando fogo. Não tem como você negar. Está sendo ali esfregado na tua cara o tempo todo. É que as pessoas são acostumadas a ter uma rotininha medíocre lá que faz com que elas fiquem sempre ocupadas. Essa é a vida moderna. A vida moderna é a pessoa ter muita ocupação o tempo todo, muita informação na cabeça para ela não precisar pensar. Hoje em dia, com a rede social, então, a pessoa ela acorda de manhã, o despertador dela é a porra do celular, aí ela acorda tomando café olhando o celular, ela trabalha 8 horas olhando o celular na ida, no horário de almoço, durante o expediente, na volta. E daí qualquer outra atividade que ela tiver, ela vai estar com a porra do celular também e vai dormir olhando o celular, daí programa o celular para ser o despertador no outro dia e fica nesse processo. E eu tô nesse processo também. Eu também fico o tempão no celular. Fico um pouco menos hoje em dia que eu tento me policiar, mas eu ainda fico pra caralho no celular o tempo todo. Eu acho que eu fico até mais no notebook do que no celular. Eu tento me desvencilhar do celular um pouco. Mas é meio que a mesma merda. É tudo a internet, a tecnologia. Só que eu, com a minha tomada de consciência, já sou uma pessoa mais reflexiva, mais questionadora e tal, né? Sou mais cético com as coisas. Mas para as pessoas que não têm esse lado desenvolvido, essa vida de correria, de correr para lá e para cá e sempre ter uma atividade, é na verdade uma grande armadilha para a pessoa não parar e pensar a vida de merda que ela tem, não questionar as coisas e não ficar triste. E daí é aquela coisa. É, é só você ver o que são as drogas que tem na sociedade que são liberadas. Os remédios que estão lá na farmácia para deixar a população viciada em remédio, na merda e manter todo mundo vivo e escravo da parada. O café, cafeína, para deixar todo mundo ligadão, produtivo e deixar a galera viciadona, né, no energético, na Coca-Cola, no café, tudo que tem cafeína para deixar a galera ligada e super viciada e ativa. E drogas, tipo o álcool, que é para deixar a pessoa burra, apta a cometer um assassinato, batendo carro na rua, ou enfim. E daí, nas drogas ilícitas, a mesma coisa. A cocaína é um efeito exagerado que uma cafeína da vida faz, deixa o cara ligadão pra caralho. A maconha, pra deixar o cara lento, relaxado, meio burro, sabe? Aí a galera que usa droga acha que é a galera que tá fora da sociedade. Eles estão 100% inseridos dentro da sociedade. Sabe, não tem tomada de consciência. É uma rebeldia controlada pelo sistema. O sistema tá te fornecendo essa rebeldia. Não tem nada de rebeldia nisso ali. Uma criança que tá brincando com um carrinho com 4 anos de idade dentro de uma casa, ela é mais revolucionária do que você que tá fumando maconha. Do que você que tá enchendo a cara na rua. É foda. Sabe, as pessoas não questionam nada na vida delas. A vida das pessoas é vazia pra caralho e elas parecem estar satisfeitas com a vida vazia delas. E não que eu ache que a vida seja uma coisa muito grandiosa também, ou que eu pense da vida de uma maneira muito grandiosa, mas eu vejo de uma maneira que o simples fato de eu ser um cara questionador, o simples fato de eu ser um cara questionador e um cara reflexivo, ajuda a dar sentido pra minha vida. Porque isso alimenta o meu cérebro, alimenta o meu intelecto. Eu vou me interessando sobre isso, eu quero me aprofundar mais sobre esse assunto. Cada vez eu me interesso mais sobre comportamento humano, sobre filosofia, sobre tentar ver as coisas de outro ângulo. Então, se a pessoa, por exemplo, disser que o sentido da vida é ter um sentido para a vida, ou seja, você escolhe uma coisa aleatória
e que você gosta muito e bota isso como sentido da vida, então o meu sentido da vida seria o questionamento. Ser uma pessoa cética, duvidar dos outros, questionar os outros e duvidar de questionar a mim mesmo. Duvidar e questionar de mim mesmo. Sabe, porque, sabe, putz, lembrei do Cazuza agora, né? Tinha aquela música Lugar Nenhum, acho que é Lugar Nenhum o nome, não lembro. Que ele fala: eu não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesmo. Então, a gente vive um ciclo de ignorância e ridículo, gigantesco, e onde o principal prejudicado é a gente mesmo. Você é um puta ignorante babaca que só faz merda, você prejudica até as pessoas ao teu redor. Mas primordialmente você prejudica você que tá tendo uma existência ridícula e medíocre e não questione nada. Então também, não que eu acho que eu seja uma pessoa melhor porque eu sou reflexivo ou que eu me ache muito inteligente, muito intelectual, não é isso. Mas eu tento abraçar a minha ignorância de alguma forma, entender as minhas limitações e ao mesmo tempo não me diminuir. Reconhecer o meu valor e enxergar valor nos outros também. Só que do jeito que as pessoas vivem hoje em dia, é muito difícil de enxergar valor nas pessoas, porque as pessoas não são honestas. Elas não abrem o que elas realmente sentem por dentro. Elas não gostam de expor realmente o que elas são. As pessoas se expõem o tempo todo hoje em rede social, na vida como um todo, mas elas expõem só o que elas acham interessante, o que elas acham bonito. Elas não estão expondo a desgraça delas, elas não estão expondo a vida delas como ela realmente é. Salvando raríssimas exceções de pessoas que se expõem de verdade, que têm coragem para se expor mesmo e que acham que é interessante se expor de verdade. O restante é uma galera que só quer aparecer, que tem o ego ali a ser trabalhado e que quer aparecer a qualquer custo e que se sente bem assim, alimentando o próprio ego e sendo um grandíssimo babaca, que não questiona as próprias ações. Então, é difícil. Ser uma pessoa questionadora, cética, reflexiva no meio dessa sociedade é um tormento. Para mim, isso faz parte também daquele contexto de sofrimento humano, de dor que eu tava falando antes, porque é uma forma de dor. Não tem como não ser. É uma forma de dor, é você é uma pessoa que, se você for uma pessoa como eu, que segue da lógica nas coisas e tenta raciocinar, usar o poder do cérebro que a gente tem para ser um pouco mais lógico nas coisas e você não vê as pessoas andando para frente. E lógico, a gente pode usar o fator biológico na discussão. A gente pode dizer que nós não desenvolvemos nosso DNA, que nós temos ainda o mesmo cérebro que os homens das cavernas tinham. E ok, esse argumento biológico ele pode até ser utilizado. A gente realmente não evoluiu muito, talvez. Só que a gente tem uma capacidade de evolução. E a gente tem várias pessoas na história da humanidade que evoluíram, que deram passos à frente e que cravaram seu nome na história. Talvez isso seja também um fator de evolução, de que a humanidade tem que ter uma meia dúzia de pessoas superdotadas e um grande exército gigantesco de zumbis retardados. Talvez tenha que ser assim, não sei dizer, tô chutando aqui. Pode ser que seja muitas coisas, mas pode ser que seja outras formas de inteligência, não sei. Pode ser que entrando aqui no mundo das conspirações, talvez a gente tenha sido jogado aqui por uma outra dimensão, por um outro, por uma aquela velha história, né, da galera que adora acreditar que os ETs jogaram a gente aqui, aquela piração toda que não tem comprovação nenhuma, mas a galera adora espalhar e levar como verdade sem saber o que tá falando. Mas pode ser que seja muitas coisas, mas sempre vai ser perturbador. Sempre vai ser perturbador o comportamento humano, o que as pessoas fazem, deixam de fazer. Sempre vai ser perturbador essa coisa de relação de vida e morte, do sentido da vida, da relação da morte, como as pessoas encaram. Tudo sempre vai ser muito perturbador. E às vezes se torna cansativo, até às vezes
Às vezes eu penso até que ponto vale você ficar queimando neurônio e pensando nessas coisas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é um vício. Da mesma maneira como é um vício fazer podcast, se tornou um vício. Eu tô aí há uma semana fazendo podcast, não consigo parar de fazer. Tô fazendo um atrás do outro, já na média já fiz mais que um podcast por dia. Esse é o 12º já. Tô fazendo podcast pra caralho. Comecei semana passada a fazer. E talvez essa coisa de questionar, de ser cético, seja um vício também, mas o mais difícil pra mim é acreditar que a ignorância humana e a estupidez humana talvez também seja um vício, talvez seja uma coisa que o nosso cérebro absorva muito bem e que tem uma capacidade muito grande de passar pra frente, entendeu? Então aquela coisa, talvez para o nosso cérebro seja até mais saudável para nossa existência, para o nosso corpo, de que nós sejamos uma tropa de imbecis, assim como nós somos. Não sei, tô pirando aqui, devaneios, mas sei lá, é tudo muito estranho assim. Essa época de Natal assim acho que no fundo esses questionamentos só aumentam assim, porque as pessoas ficam muito mais sensíveis nessas épocas, né? E, por exemplo, a reunião que vai ser feita no sábado aqui, no dia 29, que vai estar o meu pai, a minha madrasta, a minha irmã com o marido dela, a minha outra irmã com o marido dela, a minha outra irmã que é solteira, a minha mãe, a companheira dela, enfim, vai estar todo mundo aqui. E o motivo primordial dessa reunião é o fato do meu pai estar com câncer e meu pai vai operar em janeiro agora e não se sabe qual vai ser o resultado da cirurgia. Vai ser feita uma biópsia mais detalhada no meio da cirurgia para saber o tamanho do tumor, se ele cresceu, se ele não cresceu, se, enfim, 1 milhão de detalhes. E é uma cirurgia, então uma cirurgia pode acontecer tudo quanto é coisa. Até o meu pai já citou que pode ser que seja a última vez que ele consiga reunir todos os filhos no mesmo lugar, aquela coisa toda bad vibes e tal. E então as pessoas ficam muito nessa, assim, as pessoas têm muito medo da morte e se sentem muito fragilizadas, sabe? Até mesmo o meu pai, que sempre foi uma pessoa super intelectual e que de certa forma, direto ou indiretamente, acabou me guiando para esse caminho mais reflexivo das coisas e tal. É... Enfim. Ele também, de certa forma, está expondo algumas fraquezas, algumas coisas que talvez sejam natural do comportamento humano, né? De quem tá vendo uma possibilidade de morrer, né? Meu pai já passou de 60 anos, então a morte vai ficando cada vez mais próxima, né? Eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele exatamente sobre esse assunto, ou sobre o que ele pensa, mas talvez se a gente questionasse mais essas coisas, se a gente tivesse um pouco mais o costume de discutir sobre a vida, sobre o sentido dela, e discutir sobre a morte e tocar mais nesses assuntos que parece que são tão espinhosos para as pessoas, talvez a gente não tivesse nessa desgraça que a gente vive, né? Porque a nossa desgraça, a desgraça do ser humano, ela é total, ela não é só uma desgraça, ela é uma desgraça intuitiva de sentimento, de emoção, de empatia, é uma desgraça intelectual, a gente não pensa direito, a gente frita o nosso cérebro com merda. É uma desgraça física, porque a gente não cuida dos nossos corpos e quando cuida de uma maneira fútil, só pensando em estética. Enfim, a gente. Eu tenho a impressão que a humanidade faz tudo errado, que a humanidade é uma tropa de pessoas errantes, cada um fazendo as suas merdas e. É foda o cara pensar assim também. Aí o cara vai chegar rapidamente na conclusão de que não tem sentido nenhum e que todo mundo tem que morrer e a humanidade tem que acabar. Mas essa é uma resposta burra também, uma resposta simples. Eu não quero as respostas burras e simples. Eu quero me aprofundar também, entendeu? Eu quero me aprofundar. Eu quero tentar entender mais as coisas. E esse processo é muito doloroso, porque é meio que como se fosse um vírus que você fosse picado e que não tem cura, não tem volta, não tem como você tomar uma vacina
e ficar ignorante pra caralho e nunca mais pensar em nada e virar um robozinho que faz tudo sempre igual, sabe? E hoje mesmo, quando eu tava vendo lá o desenho do Rick and Morty lá do Netflix, é um desenho bem maluco e tal, né? E eles têm algumas questões existencialistas ali no desenho. E você vê que, em contrapartida, tem algumas críticas ali sociais muito fodas metidas no meio de uma piada num desenho. São coisas bem interessantes. E eu vi que eles citam muito nos episódios o lance de pessoas hipnotizadas pelo próprio smartphone e tecnologia e pessoas robóticas. Tá todo mundo muito robótico hoje em dia, né? Todo mundo com um microcomputador na mão enfiado dentro do computador e inserido dentro daquele mundo virtual que não existe, mas que na verdade existe, onde os avatares são mais importantes do que a vida real, onde aparentar ser alguma coisa é mais importante do que ser de verdade. Um mundo meio que novo, mas que expõe como o ser humano é miserável, né? Como o ser humano é miseravelmente ignorante, né? Expõe de várias maneiras, né? E tudo isso é muito interessante. Você me dá quase uma alegria, porque na verdade me dá uma alegria, porque eu sempre fui muito descrente do ser humano, né? De tudo e isso me alimenta um pouco, assim. Toda vez que eu vejo meio que a desgraça se perpetuando no ser humano, eu penso, porra, até que eu não sou tão maluco aí, ó. Pensando as coisas que eu penso. É meio que uma validação da desgraça, assim, né? Você pensa na desgraça, você pensa nas coisas dando errado, e daí de repente vai lá e dá errado. Aí você fica pensando, porra, olha aí, ó. Eu pensando na merda e ela acontecendo, né? E daí eu tô naquele processo contrário, enquanto as pessoas estão nessa vibe, eu sou good vibes, eu quero me afastar das pessoas tóxicas. Não, cara, eu quero me aproximar das pessoas tóxicas para entender a cabeça delas, como é que elas funcionam, entender por que que elas agem desse jeito, entender a ignorância humana, a hipocrisia, a mentira, entender a parte feia. Ir lá e encostar a mão na merda, sujar a mão na merda e chafurdar pra merda feder, pra conseguir entender as coisas. Porque é muito fácil ser superficial. É muito fácil fingir ser feliz quando não é feliz. É muito fácil você ter vontade de mandar um cara tomar no cu e engolir a seco. É muito fácil você se incomodar com o assunto e dizer pra pessoa que não se incomodou, que tá tudo bem, porque você não quer discutir. É muito fácil ser covarde. É muito fácil ser bunda mole. É muito fácil ser mentiroso. Eu escolhi o caminho difícil. Eu escolhi o caminho doloroso, que é o caminho da verdade, o caminho de ser honesto, o caminho de fazer o que ninguém quer fazer. É uma parte da dor da existência humana que eu carrego, que poucas pessoas carregam. Mas eu vejo uma beleza nisso, eu vejo uma coisa legal nisso. É um lado da equação que poucas pessoas veem, sabe? E daí é aquela coisa, dá pra desenvolver esse papo até amanhã. Se você perguntar pra uma pessoa qual é o sentido da vida e ela dizer que o sentido da vida é o amor, é amar, aí você entra numa discussão que não tem fim nunca mais, que é maior do que a discussão da vida. O que que é amor, afinal de contas? Como é que se rotula amor? Como é que se define amor? Porque tem tanta coisa que pode ser rotulada como amor que não é amor, e tem tanta coisa que a gente sente que a gente não consegue rotular. Então será que o que a gente acha que é amor é simplesmente um sentimento que a gente não sabe explicar? Ou quando a pessoa ela é pouco desenvolvida no intelecto, ela chama qualquer coisa de amor? Isso é uma discussão que não tem fim nunca mais. Dá pra fazer um podcast só sobre isso também. Sobre esse negócio do amor e tudo mais. Eu tenho um amigo meu que disse uma vez pra mim que ele acha que o amor não existe e que o amor é uma construção social. E ele disse que o amor não existe porque ele sente que nem a mãe dele ama ele, na verdade só atura ele porque botou ele no mundo. E que o amor é uma invenção social, uma bobagem. Eu concordo com isso em partes, mas tem algumas coisas que a gente tem dificuldade de explicar, então eu me aprofundaria mais nesse assunto. Mas esse ponto de vista dele, que não é o meu, é interessante, porque talvez realmente o amor seja uma invenção social e a gente não sinta amor porra nenhuma. Talvez o amor seja um defeito do cérebro, talvez seja uma armadilha do nosso ego pra gente se sentir bem. Não sei, pode ser um milhão de coisas. Isso é uma discussão que pode ir muito longe.
Agora o que eu sei é que eu tô há 70 minutos falando, 69 minutos, 1h09 de podcast. Meu podcast mais longo até agora, disparado. Vou beber uma aguinha aqui. Acho que eu vou encerrar porque. Eita, água boa. Não, acho que eu vou encerrar porque já falei demais assim. Eu precisava falar, eu precisava botar pra fora pra ver se eu consigo relaxar um pouco e dormir, porque foi muito difícil ter contato com toda essa dose letal de dor e frustração humana que eu tive contato hoje, sabe? Tipo, é foda, porque eu não sinto nada em relação ao Natal e essas coisas. Pra mim é tudo merda, não precisava existir. Se não existisse, não ia mudar nada na minha vida. Mas você não tem como, sendo um ser humano, você não absorver essa dor do outro ser humano quando você escuta. É uma coisa que te pega muito forte. Uma coisa que te pega muito forte. E você fica triste na hora, não tem como você não ficar, sabe? E tudo porque as pessoas não pensam nisso. Não pensam na vida, na morte, no sentido da vida, não pensam em nada. Fazem tudo automático e vivem afundadas na própria dor. Então, para mim, meu objetivo é esse. Talvez a minha dor como ser humano, a dor da minha existência, talvez diminua cada vez mais conforme eu for tentando entender a dor. Ou possa ser que eu não entenda porra nenhuma e morra sem entender. E foda-se, porque é isso aí. É isso aí, chega. Valeu. Chega dessa merda.